Então, dando continuidade, agora nós vamos aos pedidos de sustentações orais de forma online. O primeiro processo da pauta com pedido de sustentação oral online é a apelação de número 01-25-408-92.2019, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton, que tem como apelante Centro Universitário UNITA, e apelada Dayana Magalhães Viana. A doutora Johanna Bezerra pede para sustentar pela parte apelada. A doutora Johanna se encontra presente de forma online. Aqui, vocês conseguem me ouvir? Doutora Johanna, sim. Estou lhe ouvindo, estou lhe visualizando também. Doutora Johanna, eu vejo aqui que o resultado deste julgado, ele atende aos interesses da sua constituinte, Dayana Magalhães Viana. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para sustentação oral? Claro, excelência, dispenso. Então, eu passo a palavra imediatamente ao eminente relator, que brevemente irá anunciar o resultado do julgamento. Pois não, presidente. Apelação, direito do consumidor, prestação de serviço educacional, cancelamento de matrícula, decisão de ação civil pública no âmbito da Justiça Federal, indício de fraude no processo seletivo, responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço, dever de atuar com zelo, falha na prestação de serviço, dano moral configurado, consumidora que teve frustrada sua legítima expectativa de cursar medicina, valor arbitrado em sentença que não foge à razoabilidade, dano moral, prova de gastos para viabilizar cursar o ensino superior, recurso conhecido e desprovido, e aqui eu estou majorando os honorários advocatícios em 15%, força do artigo 85, para 1º, 2º e 11 do CPC. É como voto, presidente, eminente Fátima. Como voto, eminente desembargadora Fátima? Acompanhando o relator, senhor presidente. Voto, eminente desembargadora Jane? Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutora Johanna, obrigado pela presença. Tenha um excelente dia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agora eu chamo a julgamento a apelação de número 3.270-46.2025. Processo de minha relatoria, que tem como apelante Antônio Martins de Souza e apelado Banco Bradesco S.A. Doutor Thales Moraes pede para sustentar pela apelante Antônia Martins de Souza. Doutor Thales se encontra presente? Sim, bom dia, presente. Bom dia, doutor Thales. Thales, eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Então, lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental de 15 minutos. Bom dia, primeiramente, a todos. De forma objetiva, agradeço o tempo aqui e prometo ser, de forma bem breve, sintetizar o assunto e informar os pedidos da parte de autor. O processo ele se trata de uma nulidade de tarifa mensal, sexta vez expresso, do Banco do Bradesco. Os descontos vêm ocorrendo desde agosto de 2011, com valores na faixa de R$ 49,00, descontados diretamente na conta em que o autor recebe o benefício. É interessante lembrar que a parte autora é analfabeta, conforme o RG juntado na inicial. Além disso, ela recebe apenas uma aposentadoria por idade rural, com menos de um salário mínimo. E, todavia, tem vários empréstimos também, né? Então, isso aí, querendo ou não, diminui bastante o salário da mesma, o salário, no caso de real, que ela recebe. Pois bem, a sentença, de forma clara, ela reconheceu a nulidade da tarifa, determinou a devolução dos valores que são descontados indevidamente pelo banco na conta que a parte autora recebe o benefício previdenciário de aposentadoria rural, porém, não reconheceu o dano moral por entender que o valor, no caso, esse valor de R$ 49,00, não comprometia a subsistência do autor. Diante disso, a parte autora ficou inconformada em relação à não fixação dos danos morais e decidiu fazer a apelação. A apelação é essa, basicamente, com dois pedidos principais. O primeiro, que seria o reconhecimento do dano moral, tendo em vista que já é de conhecimento bastante comum neste tribunal,
que descontos indevidos em conta, salário, para recebimento de aposentadoria, já é pacificado o entendimento de reconhecimento de dano moral, bem como foi o outro pedido principal, seria a majoração da sucumbência para o valor de 20%, considerando todo esse processo aí, certo? Então, basicamente, esse é o resumo. Vou só detalhar alguns pontos mais importantes sobre esse processo e para finalizar os pedidos sobre que fundamentam o reconhecimento da necessidade de fixação do dano moral. Não foi juntado contrato de tarifa, muito menos foi juntado contrato assinado a rolo subscrito por 2 testemunhas, né, o que já simples fato da parte ser analfabeta e não existir essas formalidades vai de encontro ao Código Civil, bem como o IRDR do TJCE, que já decidiu sobre o tema que, em parte analfabeta, né, ao não haver essa assinatura a rolo e não subscrito por 2 testemunhas, é necessário a decretação da nulidade, bem como o entendimento, a sentença não reconhece, não acompanha o entendimento já de fixação de danos morais nestes casos, né, que durante todo esse período aí, de 2011 até agora, lembrando que a parte autora era analfabeta, ela não reconhecia, não conseguia, por também haver já vários empréstimos, ela não acabava por entender o que era a tarifa. Então, depois de um filho ajudar, ela entendeu que estava sendo cobrado por um valor de uma tarifa indevida durante todo esse tempo. Então, o erro que a parte autora acha na sentença é justamente isso. O indeferimento do dano moral, não reconhecimento, focando apenas no valor de vista de forma individual, que seria o valor de R$ 49 por mês. Não analisou de forma completa durante todos esses anos e também não analisou o valor real recebido pelo cliente, porque assim, é uma pessoa que mora no interior, aqui é a cidade de Nova Rússia, cidade muito pequena, e é de conhecimento comum, assim, que cidades pequenas aqui, acaba que um benefício acaba sustentando a família toda. Então, R$ 50 por mês faz sim uma diferença no sustento, né? Porque não é só o sustento do aposentado, que querem não ter o sustento do companheiro, da companheira, filhos, né? Que no interior tem muito isso. Então, não reconhecer apenas com base nessa questão do valor individual de R$ 49, a gente nós entendemos aqui, que não seria o fundamento ideal, considerando também durante todo esse tempo e também um reconhecimento já de vários processos aí da necessidade de fixação dos danos morais. Então, basicamente, os pedidos seriam isso, na verdade, e, por fim, requer o reconhecimento dos danos morais e a majoração da sucumbência. Nestes termos, espero deferimento. Agradeço desde já. Obrigado, doutor Tales. Passa aqui a leitura do projeto de emenda. Trata-se de recurso de apelação interposto em parte de sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação declaratória de inexistência de débito acumulado com repetição de indébito e danos morais ajuizados em desfavor do Banco Bradesco S.A. A sentença declarou inexistente os débitos relacionados a tarifas bancárias, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, mas não reconheceu danos morais. O apelante pleiteia a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e a revisão dos honorários advocatícios. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos de tarifas bancárias do benefício previdenciário do autor nos valores entre R$ 41,90 e R$ 49,90 realizados sem contratação do serviço. Razões de decidir. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de designação de audiência, conforme no artigo 355, inciso 1 do CPC. Os descontos realizados em razão do contrato declarado inexistência configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito, pois a instituição bancária deixou de agir com o devido cuidado, resultando na obrigação de reparar os danos materiais, conforme artigo 186 e 927 do Código Civil.
Quanto à repetição do indébito, conforme o entendimento do STJ, deve ser mantida a restituição simples para parcelas descontadas até março de 2021 e em dobro apenas para as parcelas posteriores a essa data. Não há danos morais configurados, pois os descontos de R$ 41,90 a R$ 49,90 não possuem representatividade financeira capaz de comprometer significativamente os rendimentos ou a subsistência do autor, visto que informado pelo autor que ocorreram desde agosto de 2011. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que descontos de pequeno valor ou quantia ínfima, incapaz de comprometer a subsistência do autor, desconfigura a existência do dano moral. Honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, observados os parâmetros do artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Dispositivo, recurso conhecido e desprovido. É como voto, eminente desembargador Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Com voto, eminente desembargador Paulo Ayrton. Também acompanho, presidente. Eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutor Tales, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Obrigado, bom dia. Chama a julgamento agora a apelação de número 0200-126-25.2024. Processo da relatoria da eminente desembargadora Jane Ruth, que tem como apelante Rita de Souza Tavares e apelado Banco BMG S.A. O doutor Daniel Mendes pede para sustentar pela parte apelante. Doutor Daniel Mendes se encontra presente? Sim, excelência. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, excelência. Doutor Daniel, eu vejo aqui que o resultado deste julgado ele atende aos interesses do seu constituinte. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra? Excelência, poderia, por gentileza, ler o voto, o resultado, para que eu possa Com analisar? certeza. É obrigatória a leitura do resultado. Agradeço. Então, eu passo a palavra à eminente relatora, que irá anunciar brevemente o resultado do julgamento. Obrigado, presidente. Vou ler só o cabeçalho. Direito processual civil, apelação civil, ação cautelar de exibição de documentos, procedência do pedido, julgamento citra petita, nulidade da sentença, recurso conhecido e provido. É como voto, presidente. Eu acompanho integralmente, Vossa Excelência, desembargador Carlos. Bem, acompanho, presidente. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento, anulando a sentença. Doutor Daniel, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Ótimo dia, excelência. Obrigado também. Chama a julgamento agora a apelação de número 0141439-95.2016, da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante TC Telecomunicações Limitada e apelada Samsung S.A. Doutor Henrique Veloso pede para sustentar pela parte apelada. Doutor Henrique se encontra presente. Doutor Henrique se encontra presente de forma online. Bom dia, o senhor Henrique, ele teve um compromisso relacionado à saúde dele e eu estou substituindo. Meu nome é Letícia e eu tenho subestabelecimento nos autos. Certo. E quais folhas, doutora? Qual ID? Claro, as folhas 596 e 597. Só um minuto para verificação. Obrigada. Tá bom, conhecendo, então. Não está ok aqui, cara. Doutora Letícia, eu vejo aqui que o resultado do julgamento ele atende aos interesses do constituinte de Vossa Senhoria. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para que o desembargador Paulo Ayrton possa anunciar o resultado do julgamento? Sim, Vossa Excelência, dispensa. Então, com a palavra, o eminente relator. Não, presidente. Apelação, processo civil, sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ausência de pagamento das custas processuais, anterior decisão que indeferiu a justiça gratuita, agravo instrumento que não reformou a decisão, apelação que visa a rediscussão do direito ao benefício da gratuidade, inadequação da via eleita, recurso não conhecido. É como voto, presidente, eminentes pares. Como vota a eminente desembargadora Fátima?
Acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Como vota a vereadora Jane? De igual modo, acompanhando o eminente Então, relator. a Câmara, à unanimidade, acordou em julgar o recurso não conhecido. Obrigado, doutora Letícia. Tenha um ótimo dia. Muito obrigada, bom trabalho a todos. Boa semana. Câmara, julgamento agora o último processo com pedido de sustentação oral, que é a apelação de número 0097874-05.2015. Processo também da relatoria do eminente vereador Paulo Ayrton. Tem como apelante A. Rodrigues Parente Filho e apelada Clínica Radiológica Ortopédica e Afecções Afins Limitada, Ortoclínica. O doutor José Clito Carneiro pede para sustentar pela parte apelada. O doutor José Clito se encontra presente? Eu indago novamente se o doutor José Clito Carneiro se encontra presente para sustentar pela parte apelada. No som, né? Para o caso aberto, eu vou transferir a presidência para Vossa Excelência para ir ao toalete. Poder solucionar o problema. Muito obrigado. Assino a presidência aqui na ausência do desembargador, ausência temporária do desembargador Everardo, do processo já anunciado, 009-78-7405-2015-806-0167. Tem como apelante A. Rodrigues Parente Filho e apelado Clínica Radiológica Ortopédica e Afecções Afins Limitada. E o doutor José Clito Carneiro, que salva o melhor juízo, meu colega de uniforme, e que tem o prazer de revê-lo, viu, Clito? Prazer muito grande, viu? Agora, Clito, eu não estou te ouvindo, não. Dá uma olhadinha no teu áudio. Fala aí, Clito, para ver se deu certo. Nada. Está mudo. Não está. Doutora Lohane, está ouvindo? Nós aqui não estamos. Clito, você saiu, depois entrou, foi? De novo? Saiu e entrou. Não está dando. Não está. Nós não estamos ouvindo. A doutora Lohane também não está ouvindo. É. Pronto, agora eu estou ouvindo? Estamos ouvindo. Ótimo. Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Então, doutor Clito, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Muito bem. Dispenso. Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental para fazer sua sustentação, fique à vontade.
Pois não. Muito bom dia. Primeiramente aqui, saudar o meu desembargador, Carlos Alberto, que está aí na presidência, o doutor Paulo Ayrton Albuquerque, também desembargador relator, doutora Fátima Loureiro, e os demais colegas advogados. Né? Primeiramente, eu queria fazer uma retrospectiva, um resumo desse processo. Um processo que vem se arrastando já há muito tempo, é um processo de despejo. Já teve 2 sentenças, uma primeira foi anulada, depois voltou, foi restabelecido. Né? E o que a gente percebe nesse processo é que há um verdadeiro abuso do direito com relação a esse despejo. Né? O locatário, aliás, se prevalece de que convive hoje com um aluguel baixo e, então, não tem mais sentido, né, nem pelo aluguel, mas até mesmo por causa do pedido, para que ele possa continuar resistindo à saída do prédio. Dentro das suas argumentações, argumentações que não são verdadeiras, como, por exemplo, alegar de que afeta a questão social da empresa, que tem 50 empregados, quando só tem 2, não é sede da empresa, só tem, lá é um depósito, tá certo? Além do mais, esse locatário ingressou com um pedido de renovação, uma renovatória lá em 2003, juntando um contrato falso para que pudesse, digamos assim, beneficiar-se com a questão do prazo da renovatória. Os 2 processos, o processo da renovatória foi extinta, em razão da decadência, reconhecida a falsidade do contrato, e ele hoje se resume no pedido de prorrogação de prazo, pedido de anulação da sentença, né? A sentença foi anulada uma vez em razão de um herdeiro de um sócio da empresa não ter sido citado. O processo voltou, ele foi citado, e o juiz deu nova sentença segurando o despejo. Ele, até nessa segunda sentença, ele, além de apelar, ele propôs uma ação para suspensão da sentença, né? Alegando a questão lá do artigo 1022, parágrafo 4º, que foi, inclusive, né, denegada pelo desembargador Paulo Albuquerque. Com isso, nós entramos até com a ação de execução provisória. Essa ação de execução provisória foi considerada exitosa a favor do locatário, e agora, no dia 15 de julho, até se fez um acordo dentro desse processo para que ele tivesse aí até 30 de setembro para desocupar o imóvel. Acordo homologado pelo juiz aqui na execução provisória, e aí agora busca também uma questão, fala no pedido de reforma da sentença ou anulação, alegando indenização pelo Fundo de Comércio. Ora, isso não teria sido, digamos assim, enfrentado na sentença. Ocorre que a sentença enfrentou claramente essa questão, até mesmo porque os pré-requisitos para essa questão da indenização não estava presente. Haja visto que havia descontinuidade do contrato, ele estava dentro de um contrato indeterminado, ou seja, a indenização pelo fato de fundo de comércio, né, lá da nossa antiga nomenclatura, todos os senhores sabem disso, ela precisa estar com o contrato em vigor e também é necessário que haja demonstração de algum prejuízo. Né? No caso, ele não preenche esses requisitos. Daí porque a sentença não deve ser anulada por esse motivo da falta de enfrentamento
da questão indenizatória, já que na própria sentença, lá as folhas 480, está bem claro, 480 está bem claro de que o juiz, 420, aliás, né, fez que, segundo o artigo 52, parágrafo 3º da Lei de Locação, o locatário terá direito à indenização por prejuízo e lucro cessante que tiver de arcar. Aí ele diz, no entanto, esse direito só é garantido ao locatário se o contrato de locação tiver alguma base para ser renovada. Então, ele não tinha base para ser renovado o contrato, logo não há que se falar. Então, as 3 questões do pedido da apelação, eles acabam se esvaindo. Primeiro, suspensão da eficácia da sentença. Nós já temos uma sentença num pedido que ele fez anteriormente, dado pelo próprio relator deste processo, denegando a suspensão. Isso ensejou a minha propositura de uma ação de despejo provisórios, cujo êxito obtivemos e até feito acordo com a parte para que ela desocupe até 30 de setembro, homologada pelo juiz, né? O segundo pedido, ele ainda alega a questão da ilegitimidade, não há que se falar em ilegitimidade. A empresa ela é proprietária do imóvel, o seu Domingos Arruda, que assinou o contrato, era apenas sócio da empresa e respondia por ela, foi em nome dela que ele assinou o contrato, então também, definitivamente, na sentença, está assegurado a legitimidade durante todo esse tempo do ora apelado, né? E, por fim, né, ele, além da suspensão, pede um prazo de 180 dias, né, disso. Isso já se passaram 800 dias e até hoje ele não desocupou, né? E esse prazo está aí, é um verdadeiro enriquecimento sem causa, em detrimento do empobrecimento da locadora, que se vê, né, tolhida no uso do seu bem, né? Por outro lado, a empresa apelante tem depósitos para colocar seu depósito, ela tem grandes galpões aqui em Sobral, capaz de acolher a mercadoria dele. Não é um estabelecimento propriamente comercial, mas sim simplesmente um depósito de ferro. Daí eu rogo para que não seja anulado de forma nenhuma a sentença, não seja concedido a ele mais nenhum prazo, em razão da própria sentença acordada agora no dia 15 de julho. Né? Eu até não juntei aos autos, mas posso juntar, se for o caso de vistas por algum dos senhores, para que possam sentir a melhor segurança jurídica para o meu cliente, né? E já eu agradeço, né, a oportunidade aqui e peço venha para que seja analisada com melhores olhares essa questão desse processo que estamos a examinar. Muito obrigado. Da minha parte, me dou por satisfeito. Um abraço a todos e um bom trabalho. Obrigado, doutor Clito. Eu vou passar a palavra ao relator, desembargador Paulo Ayrton. Obrigado, presidente. Apelação, ação de despejo, tese de nulidade da sentença, ilegitimidade ativa, demanda ajuizada por terceiro não locatário, artigo 5º da Lei de Locação, precedentes do STJ e deste tribunal, inadequação da via eleita. Nas razões de decidir, a legitimidade é condição prevista no artigo 17 do CPC, que dispõe que para postular em juiz é necessário ter interesse e legitimidade. O artigo 5º da Lei 8.245 de 91, da locação, dispõe que, aspas, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo, fecha aspas. Juntou-se às páginas 36 e 39, contrato de locação sobre o imóvel situado na Avenida Lúcia Saboia, 360, Centro, Sobral, firmado entre Domingos Arruda Carneiro como locador e a Rodrigues Parente Filho como locatário, inexistindo prova de que alteração dos contratantes ou de cessão da posição de locador à parte apelada. Acerca da legitimidade ativa da Otoclinic, o STJ possui entendimento de que, aspas, tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação,
O sujeito ativo da ação de despejo identifica-se como o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. STJ, RESP 1.196.824 de Alagoas, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Esse posicionamento é o mesmo adotado por este Tribunal de Justiça, inclusive por esta segunda Câmara de Direito Privado, e aqui eu cito 3 votos no mesmo sentido, da eminente desembargadora Fátima de Melo Loureiro. Destaca-se que a ilegitimidade para a propositura da ação de despejo, em princípio, não configura óbice para que o proprietário maneje a ação petitória, a fim de recuperar o imóvel em questão. Neste sentido, eu dou provimento a recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pleito autoral, em razão da reversão da sucumbência, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, corrigido pelo IPCA nos termos do artigo 85 do CPC. É como voto presidente, eminentes partes. Muito bem, desembargador. Como vota a desembargadora Fátima? Acompanhando o eminente relator. Desembargadora Jane? Acompanhando o eminente relator. Anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e dar-lhe provimento. Doutor Clito, prazer enorme vê-lo, viu? Bom, encerrados os processos, relativamente aos processos de sustentação, tem os pedidos de vista. Eu observo que o primeiro processo aqui, o desembargador Everardo é impedido. Então, posso dar seguimento? Eu vou ler aqui o resumo. Em sessão de julgamento ocorrida de 18 de junho do corrente ano, a eminente desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga pediu vista da apelação número 022-8856-08, 2024-806-0001, pelo sistema do voto antecipado provisório, tendo como partes apelante Unimed do Ceará e apelado Ronísia Áurea de Vasconcelos, da relatoria da eminente desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, e o pedido foi concedido e o processo foi adiado. Desembargadora Jane trouxe o voto? Obrigada, Perfeito. presidente. Então, passo a palavra a Vossa Excelência, desembargadora. Obrigada. Nesse processo, a gente verificou uma questão de que havia um agravo de instrumento anteriormente interposto, que fora distribuído para, na época, o então desembargador Raimundo Nonato, que integrava a primeira Câmara. Aí e passou o acervo para a desembargadora Regina. Então, eu coloquei essa informação e estou devolvendo o processo para que a relatora possa apreciar essa questão com mais equidade. Perfeito. Então, o processo devolvido à relatora para apreciar é uma prevenção, não é isso? Ela vai decidir, né? Vai decidir. Está muito bem. Ok. Então, o julgamento está suspenso até que seja apresentado novamente ou não. O segundo pedido de vista coletivo já é o desembargador Everardo, que já pode fazer o pregão. Devolvo a palavra ao eminente presidente. Mais uma vez, muito obrigado, caro amigo, desembargador Carlos Alberto. Segundo pedido de vista em pauta é o processo, apelação de número 0170800-55.2019. É um processo da relatoria do ministro desembargador Paulo Ayrton, que tem como apelante Vilani Marques de Santana e apelada Lígia Samara Viana dos Santos. Vou ler brevemente a resenha do julgado. Na mesma sessão de julgamento de 18 de junho do corrente ano, a eminente desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga pediu vista da apelação de número 017-0800-55.2019, pelo sistema de voto antecipado provisório, tendo como partes apelante Vilani Marques de Santana e apelada Lígia Samara Viana dos Santos, da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho. O pedido de vista foi concedido e o processo foi adiado, dando continuidade ao julgamento. Em sessão de 23 de julho do corrente ano, a eminente desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga apresentou o voto vista no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negou provimento. Em seguida,
o eminente desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho pediu vista dos autos para melhor análise da matéria. O pedido de vista foi concedido nos termos do artigo 97, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, passando a ser pedido de vista coletivo. Processo em mesa, desembargador Paulo Mesa, Ayrton. presidente. Eu concedo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado. Na época da apresentação do voto visto, e eu pedi vista novamente, de volta, para reavaliar algumas considerações feitas pela desembargadora Jane Ruth, que eu considerei muito importante,